Paz e bem, irmãos e irmãs, que Deus ilumine. Espero que você tenha vivido um tríduo pascal cheio de alegria, paz, de encontro com o Senhor. Que a Páscoa também, ao prolongar-se durante 8 dias, nós possamos viver a experiência do ressuscitado. Papa Francisco, em sua homilia, ele nos deixa algumas palavras. Eu gostaria de trazer algumas palavras que o Papa nos trouxe nesse dia também. Lembrar que às vezes pequenas coisas como a falsidade nas palavras, na vida, nos leva novamente ao túmulo. Por quê? Porque somos chamados a libertar-se do túmulo. E Jesus nos convida a sair dos túmulos, dos medos. E é preciso lembrar, repito, que a igreja celebra durante 8 dias como se fosse uma única festa. É o prolongamento da ressurreição do Senhor. Os dias da oitava da Páscoa são como o único dia em que a alegria da ressurreição deve ser prolongada. E assim o Evangelho da liturgia de hoje continua falando do ressuscitado, da aparição às mulheres que tinham ido ao túmulo, e Jesus vai ao encontro delas, a saúda, né? É interessante esse encontro. Imagina vocês, elas com medo, e Jesus vem ao seu encontro. E por que sair? Vir ao encontro? É interessante que a gente se dê conta, né? Sair dos túmulos, sair dos nossos medos. O Senhor sabe que os medos são os nossos inimigos diários. Ele também sabe que nossos medos vai criando sempre mais o medo, provém do grande medo. O medo da morte, o medo de desaparecer, de perder os entes queridos, de estar doente, de não conseguir fazer mais nada. Mas na Páscoa Jesus nos mostra que Ele venceu a morte. Ninguém mais, portanto, pode nos dizer de forma mais convincente: não tenha medo. O Senhor o diz ali mesmo, ao lado do túmulo, do qual saiu vitorioso. Ele nos convida assim a sair dos túmulos dos nossos medos. Ouçamos bem, segundo o Papa Francisco, sair dos túmulos dos medos, porque nossos medos são como túmulos, eles nos enterram dentro. Ainda segundo o Papa, Jesus sabe que o medo está sempre agachado à porta dos nossos corações, que precisamos ouvir dizer: não tenha medo. Na manhã da Páscoa, como na manhã de cada dia, irmão, minha irmã, que acredita no Senhor, Jesus está olhando para você e dizendo: não tenha medo, eu sou Jesus. É Ele que nos diz, que provou a morte por sua causa, por minha causa. Tomou o mal sobre Ele, o nosso pecado. Agora Ele nos diz: eu ressuscitei, estou aqui com você para sempre, não tenha medo. E a alegria da Páscoa, portanto, não é para ser guardada para si mesmo. Como podemos concretamente combater o medo? Papa Francisco nos responde, né? Respondendo de uma forma muito objetiva, simples, que todos nós podemos viver também. Como ele disse às mulheres: vão anunciar aos meus irmãos, dirijam-se a Galileia, lá eles me verão. Ao encontrar o Senhor, ao enxergar o Senhor, nós vamos combatendo com certeza todo o mal, todo o medo. Vão e anunciem. E aqui nós temos um chamado também do anúncio, todos nós, anunciar a verdade do amor. O medo sempre nos fecha em nós mesmos, né? Jesus, ao invés, nos faz sair, nos envia ao encontro do outro. Quando me coloco para ajudar o outro, para ir ao encontro do outro, esse mal vai nos deixando. Aqui existe, segundo a fala do Papa Francisco, um grande remédio. Mas eu, podemos assim dizer, sou capaz? Aquelas mulheres não eram mais adequadas ou preparadas para anunciar o ressuscitado do que nós, mas o Senhor não se importa com isso. A Ele importa que saia, vá anunciar
do seu jeito, porque a Páscoa, a alegria da Páscoa, ela não pode ser guardada. A alegria do Cristo é fortalecida ao doá-la, se multiplica quando compartilha. E se nós nos abrirmos e levarmos o Evangelho, o nosso coração se expande, supera todo e qualquer medo. Esse é o segredo para deixar os medos, anunciar, para vencer o medo. E temos que cuidar com algumas coisas também, nos diz o Papa. A falsidade, as mentiras, leva de volta ao túmulo. E o Evangelho hoje nos mostra, né? Às vezes um contra-anúncio, né? O dos soldados que haviam guardado o sepulcro de Jesus, eles são pagos com uma boa soma de dinheiro e recebem instruções. Digam isto, vai dizer lá. Seus discípulos vieram de noite e roubaram enquanto dormíamos. Vocês estavam dormindo? Vocês viram no sono quando eles roubaram o corpo? Ali existe uma contradição que todos acreditam, porque há dinheiro envolvido, ambição, mentira, é o poder da mentira, é o poder do dinheiro. Aquele outro Senhor que Jesus diz para nunca servir. Há dois senhores, Deus e ao dinheiro, nunca servir. Aqui está a falsidade, a lógica da ocultação que se opõe à proclamação da verdade. É um lembrete para nós também. A falsidade nas palavras e na vida polui o anúncio, tira o anúncio, corrompe por dentro e leva de volta ao túmulo. A falsidade nos leva para trás. A falsidade nos leva à morte, ao sepulcro. E o ressuscitado, portanto, ao invés, quer nos tirar do sepulcro, das falsidades, das dependências. Diante do Senhor ressuscitado existe esse outro Deus, o dinheiro, que suja tudo, que arruina tudo, que leva às guerras, que leva à violência, que leva à ambição, que fecha as portas para a salvação. Isso está para todos, irmãos e irmãs. Se não cuidarmos, na vida cotidiana, há a tentação de adorar o dinheiro. E segundo o Papa Francisco, nós nos escandalizamos quando, através da informação, descobrimos mentiras, enganos na vida das pessoas, na sociedade. Mas vamos também dar um nome às falsidades que existem dentro de nós. E coloquemos essas nossas opacidades diante da luz de Jesus ressuscitado. Ele quer levar à luz as coisas escondidas para nos tornar testemunhas transparentes, luminosas da alegria do Evangelho, da verdade que nos liberta. Que Maria, a mãe do ressuscitado, nos ajude a vencer os nossos medos e nos conceda a paixão pela verdade, pela ressurreição. Que Deus te abençoe. Paz e bem.